Fala galera, beleza? Na aula de hoje, então, eu vou mostrar para vocês introdução aos números complexos específico para a prova da UNEB. Não vou passar o conteúdo de números complexos todo, nem aprofundar. Eu vou fazer um basicão mesmo, que eu acho que se você for fazer a prova da UNEB, essa aula já é suficiente para que você tenha um conhecimento básico de números complexos, beleza? Não quer dizer que você vai conseguir fazer qualquer questão que aparecer na prova, mas se aparecer uma questão de um nível mais tranquilo, vou até mostrar para vocês aqui na aula de hoje duas dessas questões, você vai ter condição de resolver, tá certo? Antes de a gente falar de números complexos, eu quero falar dessa equação aqui. Isso aqui é uma equação do segundo grau tradicional, que a gente já tem uma forma de resolver, um algoritmo para resolver, que é usando a chamada fórmula de Bhaskara. Eu vou começar resolvendo essa equação normalmente pensando na fórmula de Bhaskara. Me ajuda aqui. Primeira coisa, eu gosto de tirar os coeficientes. O coeficiente A é 1, o B é menos 4 e o C é 6. Vamos resolver normal. Nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso daqui vai ficar assim, b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 6. Esse delta aqui vai dar 16 menos 24, que dá menos 8. Nesse momento, você já percebe que já tem um problema, porque quando esse delta dá negativo, a gente não tem solução, pensando no conjunto dos reais, não tem solução uma equação desse tipo. Entenda por quê. Qual que é o próximo passo aqui da gente continuar essa fórmula de Bhaskara? É jogar na fórmula de Bhaskara propriamente dita. Na fórmula de Bhaskara aparece lá uma raiz de delta. Lembra disso? Ou seja, você ia precisar calcular quanto que dá a raiz de menos 8. Vamos chamar isso aqui de x. Se a raiz de menos 8 é igual a x, isso aqui, a solução para isso, você tem que pensar o quê? Qual o número que você eleva ao quadrado que o resultado vai dar menos 8? E aqui você observa uma inconsistência. Por quê? Porque todo número que eu elevo ao quadrado fica positivo. E aqui está falando que se eu pegar esse número e elevar ao quadrado, fica negativo. Então, isso aqui é uma coisa que não faz sentido pensando em números reais. Então, por isso que a gente fala que isso aqui não tem solução. Em princípio, não tem solução. Tá certo? Por isso que o delta deu negativo, a gente fala não tem solução pensando no conjunto dos reais. Por quê? Porque não tem nenhum número que você coloca aqui que vai deixar essa expressão verdadeira. Porque qualquer um que você colocar vai dar positivo, ou então zero, né? Melhor dizendo. Se o x for zero, zero ao quadrado dá zero. Tá certo? Bom, mas aí chegou um certo momento, estava lá uma reunião de matemáticos, estava lá Pitágoras, Euclides, Einstein, Elon, todos que vocês podem imaginar, e entre eles estava o Cleitinho. Vocês conhecem o Cleitinho? O Cleitinho, ele chegou lá, meteu na mala, meteu o pé na porta, pá! Chegou e falou assim, vamos fingir que esse negócio existe? Aí todo mundo falou, que é isso aí? Como assim? Como assim? O que eles resolveram fazer? Eles resolveram falar o seguinte, gente, vamos fingir que raiz de menos 1 é igual a i. O que é esse i? Esse i a gente vai definir como sendo uma unidade imaginária. A definição desse i, esse é de imaginário mesmo, é raiz de menos 1. Então os caras falam assim, não, vamos fingir que existe raiz de menos 1, vamos chamar isso aqui de i e vamos continuar resolvendo. Beleza? Então, isso daqui já é a primeira definição que a gente precisa saber. O que é o tal do i? O i nada mais é do que raiz quadrada de menos 1. É um número imaginário, unidade imaginária. Quando eles fazem isso, eles conseguem ter uma solução para a raiz de menos 8. Olha só o que ia aparecer. Na fórmula de Bhaskara, a gente ia precisar de fazer raiz de menos 8. Você concorda que raiz de menos 8 é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes 8? Menos 1 vezes 8 dá menos 8. Isso daqui é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes raiz de 8. Por definição, raiz de menos 1 eles chamaram de i. E raiz de 8, na hora que você fatora, isso daqui fica 2 raiz de 2. Então, o raiz de 8 agora vai ter uma solução para ele. Desculpa, raiz de menos 8 vai ter uma solução para ele. Raiz de menos 8 para a gente agora é i vezes 2 raiz de 2. Tá certo? Então, vamos continuar aqui na nossa fórmula de Bhaskara para a gente ver o que é que vai ter de solução. Vai ficar assim. Fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Cuidado com o sinal. Menos b menos menos 4 mais ou menos raiz de delta, que seria raiz de menos 8, que a gente já viu quanto que ele vale. 2 raiz de 2 vezes i dividido por 2a. 2 vezes 1, que vai dar o próprio 2. Vamos dar só uma melhorada nisso daqui? Menos menos 4 vai ficar 4 positivo.
mais ou menos 2 raiz de 2 vezes i, dividido por 2. Repara que esse 2 aqui está dividindo tanto o 4 quanto o 2 raiz de 2i. Então, já vou separar isso daqui assim, ó, 4 sobre 2, mais ou menos 2 raiz de 2 vezes i sobre 2. Só separei para deixar claro o que eu vou fazer agora. 4 dividido por 2 dá 2, mais ou menos raiz de 2 vezes i. Ou seja, nós temos duas soluções. Uma solução nossa vai ser 2 mais raiz de 2i. E a outra solução, considerando o sinal de menos, seria 2 menos raiz de 2i. Isso daqui, então, é a solução dessa equação de segundo grau, pensando nos números complexos. Então, tudo o que você precisa saber, em princípio, é que esse i ele vale raiz de menos 1. Então, por exemplo, se aparecer para você na sua prova lá uma raiz de menos 9, como é que você vai resolver isso? Raiz de menos 9, lembra que é raiz de menos 1 vezes 9. Que é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes raiz de 9 separado. Raiz de menos 1 é o i. Raiz de 9 dá 3. Então, raiz de menos 9 seria o famoso 3i. Tá certo? E assim por diante. Então, você vai sempre separar o número negativo que está aqui como sendo menos 1 vezes o número normal, o número positivo. Se fosse menos 16, você escrever menos 1 vezes 16. E assim por diante. Combinado? Bom, vou desmanchar essa parte aqui rapidinho. O que acontece? Pode ser que apareça para você na sua prova algumas questões envolvendo potências disso daqui. E i elevado a algum número. Isso aqui é uma coisa fácil de fazer. Eu vou fazer as primeiras com vocês. Presta atenção. Quanto que dá para a gente i elevado a zero? Todo número elevado a zero dá 1. Então, já foi. Quanto que dá i elevado a 1? I elevado a 1 vai dar ele mesmo. Vai dar i. Beleza? Quanto que dá i elevado a 2, que é o i ao quadrado? Eleva os dois lados ao quadrado aqui. Ó. Você vai ter que i ao quadrado é igual raiz de menos 1 ao quadrado. Vai ficar assim, ó, raiz de menos 1 ao quadrado. Simplifica a raiz com o quadrado, vai dar só menos 1. Então, i ao quadrado dá menos 1. E i ao cubo, você concorda que i ao cubo é a mesma coisa que i vezes i ao quadrado? I, a gente já viu que é o próprio i. I ao quadrado é menos 1. I vezes menos 1, isso aqui vai dar menos i. Beleza? Então, i ao cubo dá menos i. A partir daqui, qualquer potência vai ficar repetindo esse mesmo padrão. Então, olha, i elevado a 4, isso daqui vai dar 1. O nosso padrão de repetição é esse daqui, ó. Tá certo? Então, i elevado a 4 vai ser 1. I elevado a 5 vai ser i. I elevado a 6 vai ser menos 1. E i elevado a 7 vai ser menos i. E isso vai se repetindo. Não vou demonstrar isso aqui não, mas isso aqui é fácil, tá? Se você quiser saber o porquê que isso acontece, lembra que a quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Você já tem aqui em cima, ó, menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E assim por diante. Beleza? Isso pode fazer com que você consiga responder, por exemplo, quanto que vale i elevado a 87. Como que faz isso? Eu vou te dar uma dica para você fazer. Ah, professor, eu vou fazer na raça sequência. Óbvio que não. Você vai fazer o seguinte. Se pedir uma potência grande de i, você vai pegar a potência, que é 87, e você vai dividir por 4. Esse 4 que eu estou dividindo é porque o nosso padrão de repetição aqui tem 4 itens, está vendo? Quanto que dá essa conta? Eu vou resolver ela na manha. Isso daqui vai dar 21. 21 vezes 4 vai dar 84, para chegar em 87 sobra 3. Eu quero que você repare, gente, só nesse cara aqui, ó, só no 3. O que te interessa é o resto. Então, i elevado a 87 vai ser exatamente igual a i elevado a 3, que é esse resto que aparece aqui. E o i elevado a 3, você vem aqui na sua tabelinha e vê que ele vale exatamente menos i. Então, se pedir uma potência grande, é só você dividir por 4, e o resto aqui, ele vai indicar qual que é a potência correspondente. Se tivesse dado o resto 2, significa que i elevado a 87 seria igual a i ao quadrado. Se tivesse dado o resto 1,
significaria que i elevado a 87 seria igual a i elevado a 1. E você tem aqui essa sequência. Então, esses 4 primeiros aqui você tem que gravar, beleza? Para você conseguir fazer isso aqui com tranquilidade. Tá certo? Bom, posto isso, então, eu vou definir agora com vocês o que seria um número complexo. Bem simples, ó. Todo número da forma z igual a mais bi. Esse a aqui é o que a gente chama de parte real do número. E o b é o que a gente chama de parte imaginária. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui, ó. 3 mais 4i. Isso aqui é um número complexo. Quanto que vale a parte real dele? A parte real dele é 3 e a parte imaginária dele é 4. A parte imaginária é que está colado com o i, beleza? Menos 2 menos i. Parte real, menos 2. Parte imaginária, quem que está colado com o i aqui? Menos 1. 2i. Quanto que vale a parte real dele? Não tem parte real, então a parte real dele é 0. E a parte imaginária? A parte imaginária vale 2. E o último, quanto que é a parte real dele? 5. E a parte imaginária? Não tem o i, então quer dizer que a parte imaginária dele vale 0. Bom, se liga. Esse camarada aqui, ele é chamado de imaginário puro, porque ele não tem a parte real. Esse daqui é chamado de real puro, porque ele não tem a parte imaginária. Tá? Todo número real é número imaginário, é número complexo. Tá? É número complexo, melhor dizendo. Então, imaginário puro e real puro. Beleza? Observação, pode ser que apareça para você o tal do conjugado. A questão pode perguntar isso claramente. Qual é o conjugado desse número? Conjugado, gente, o que é isso? Conjugado, você vai trocar o sinal da parte imaginária. Tá? Guarda isso. É você trocar o sinal da parte imaginária. Então, por exemplo, qual que é o conjugado desse número aqui? Menos 2 mais 3i. A parte imaginária dele é mais 3. Então, eu vou só trocar o sinal. Então, o conjugado de menos 2 mais 3i vai ser menos 2 menos 3i. Só trocar o sinal da parte imaginária. Nesse caso, minha parte imaginária é menos 4. Então, o conjugado desse número aqui vai ser 4i mais 1. Você troca o sinal da parte imaginária. Tá? A questão pode perguntar isso na lata mesmo. Qual é o conjugado de tal número? Bom, tem uma representação gráfica também que é importante. Eu vou representar para vocês aqui ó, esses 3 números nesse gráfico. Quando a gente vai representar número complexo em gráfico, a parte horizontal é a parte real e a parte vertical é a parte imaginária. Combinado? Então, por exemplo, 4 mais 3i. Como é que eu vou representar esse número aqui? A parte real dele é 4. Então, vem cá na parte real e vou marcar o 4, que vai estar aqui. A parte imaginária dele é 3. Então, vou lá no eixo imaginário até o 3. A hora que eu faço esse cruzamento, esse ponto que aparece aqui, ele representa esse número complexo. Beleza? O outro, menos i mais 1. Parte real dele é 1. A parte real é essa. Então, a parte real dele vai ser 1. E a parte imaginária é menos 1. Então, seria esse ponto aqui, aquele número. E, por fim, 3 menos 2i. Parte real dele é 3. E a parte imaginária dele é menos 2. Seria esse ponto ali. Então, sempre a gente consegue representar um número complexo num plano cartesiano. Tá certo? Se o número estiver em cima do eixo real, quer dizer que a parte imaginária dele é 0. Então, vai ser um real puro. Se o número estiver em cima do eixo imaginário, quer dizer que a parte real dele é 0. Então, vai ser um imaginário puro. Tá certo? Nisso daqui, tem uma coisa que é importante, que eu vou marcar aqui, que é o que é o módulo e o que é o argumento de um número complexo. Eu vou fazer como exemplo aqui esse número complexo vermelho. O que seria o módulo dele? Módulo de um número complexo é exatamente o tamanho desse segmento que eu estou fazendo aqui agora, ó, que liga o ponto que eu marquei até a origem. A gente representa esse módulo aqui normalmente com a letra Rho, a letra grega.
Então, o módulo de um número complexo é exatamente o comprimento desse segmento aqui. Como que a gente calcula esse cara? Você deve estar imaginando, né? Teoremazinho de Pitágoras aqui. Então, esse segmento aqui mede 4, esse lado desse triângulo, e esse daqui vai medir quanto? Mede 3. Então, esse ρ, você pode fazer Pitágoras, esse aqui nem precisa, né? Aquele triângulo pitagórico. Aqui é 4, aqui é 3, então quer dizer que a nossa hipotenusa aqui só pode ser 5. Então, o módulo desse número complexo aqui é exatamente igual a 5. Se você não soubesse de cabeça, era só fazer Pitágoras, tá? Rho ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Beleza? Ele pode pedir o módulo de um número complexo. Se pedir o módulo na questão, faz o gráfico, calcula esse cara por trigonometria, por triângulo e já era. Outra coisa, que ele pode falar aqui de argumento de um número complexo. O que é isso? Argumento, gente, é esse ângulo aqui, ó, que o módulo faz com a horizontal. Então, esse cara aqui, eu vou chamar de θ. Esse θ que é o argumento de um número complexo. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo como que a gente pode calcular. Nesse caso aqui, até que daria para a gente escrever, mas não é muito comum de aparecer para esse número. Vou desmanchar o quadro aqui que eu vou colocar um outro exemplo para você ver como é que a gente chega nesse argumento. Olha só esse exemplo aqui, ó. Qual que é o módulo e o argumento desse número complexo? Sugiro que quando você pega um número complexo desse, já joga ele no gráfico, que eu acho que fica mais fácil para você identificar o que está rolando. Então, ó, parte real dele é 1. Vamos marcar aqui na parte real 1. E a parte imaginária dele é a raiz de 3. Então, seria esse número aqui, ó. Esse ponto representa o número. Beleza. O que é um módulo? O módulo, então, para eu descobrir, eu vou ligar esse ponto até a minha origem e calcular quanto que vale. Vamos chamar aqui de ρ. Então, vai ficar assim. Fazendo um teorema de Pitágoras. Ρ ao quadrado é igual. Esse lado aqui desse triângulo é raiz de 3. Então, raiz de 3 ao quadrado mais esse lado aqui ao quadrado, que mede 1, mais 1 ao quadrado. Ρ ao quadrado é igual a 3 mais 1. Ρ ao quadrado é igual a 4. Portanto, esse ρ vai ser raiz de 4, que dá 2. Seria mais ou menos aqui, se fosse uma equação tradicional, mas vou pegar só o valor positivo, tá? Porque é um segmento isso daqui. Então, módulo é só isso. Argumento. O que é o argumento? O argumento seria esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar de θ. O que a gente observa para esse triângulo que aparece aqui? Você vai se basear na tangente desse ângulo. Se liga. Quanto que dá tangente de θ? Tangente de θ, tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é raiz de 3 dividido pelo cateto adjacente, que é 1. Ou seja, a tangente desse ângulo é raiz de 3. Então, você tem que pensar o seguinte. Qual número que você conhece, ou melhor, qual ângulo que você conhece que a tangente dele dá raiz de 3? Aí tem que lembrar daquela tabelinha lá, você vai lembrar que é 60, né? Tangente de 60 dá raiz de 3. Portanto, a gente conclui que esse ângulo é o ângulo de 60 graus. Repara que esse ângulo está no primeiro quadrante, tá? Esse ângulo está no primeiro quadrante. Isso aqui é o argumento dele. Beleza? É isso aí. Vou fazer 2 exemplos da UNEB aqui na sequência para você ver como é que a magia acontece. Se liga aí. Bom, vamos fazer então aqui 2 questõezinhas da UNEB de números complexos que vocês vão ver que dá para a gente fazer só com conhecimento dessa aula. Essa daqui, ó. Determine o valor de K para que esse produto seja um número real. Bom, a UNEB, quando ela quer dizer que é um número real, é um real puro, tá certo? Então veja bem. Vou fazer o que aqui? Vou fazer uma distributiva primeiro. Vamos escrever de novo aqui, ó. Menos 2 mais K multiplicado por 1 mais I. Vamos desembolar isso daqui. Fazendo a distributiva. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes I dá menos 2I. K vezes 1 dá K. E K vezes I vai dar KI. Tá certo? O que nós temos aqui de parte imaginária? Parte imaginária nós temos isso e isso. E parte real nós temos o K. Lembra que o K é um número, tá? Então nós temos o K e o menos 2. Então vou reescrever isso daqui, deixando a parte real no início e a parte imaginária depois. Então vai ficar
menos 2 mais k mais ki menos 2i. Lembra que o número imaginário, desculpa, o número complexo, ele tem a forma a mais bi? Esse número nosso aqui ele ainda não está nessa forma, porque eu tenho dois termos aqui com i, tá vendo? E na forma tradicional só tem um. Mas eu posso colocar o i em evidência aqui. Então olha só, a parte real não vou mexer, vai ficar menos 2 mais k. E colocando o i em evidência vai ficar assim. Vamos dar um destaque no i. Ki dividido por i vai ficar só k. Menos 2i dividido por i vai ficar menos 2, tá certo? Se eu quero que esse número seja um número real, puro, quer dizer que ele não pode ter a parte imaginária, ou seja, essa parte imaginária que não pode existir. Para isso daqui não existir, você concorda que esse parênteses nosso aqui tem que ser igual a zero? Porque vai ficar 0 vezes i, que vai dar 0 e vai sumir com essa parte toda. Então, para isso daqui ser um número real puro, eu preciso que k menos 2 seja igual a 0 e, portanto, você conclui que o k tem que ser igual a 0. Desculpa. Passa para o outro lado o 2, você vai descobrir que o k tem que ser igual a 2. Portanto, você vem cá e marca a letra D. É só você garantir que a parte imaginária seja 0. Ou seja, o número que está multiplicando i tem que ser 0. Facinho, né? Tranquilo. Vamos para outra aqui, se liga. Sabendo que i é igual a raiz de menos 1, é a unidade imaginária dos números complexos, tem-se as seguintes afirmações. As raízes dessa equação aqui são 1 mais i e 1 menos i. Vamos checar? X ao quadrado menos 2x mais 2 é igual a 0. O coeficiente a dessa equação é 1, o b é menos 2 e o c é 2. Vamos fazer a forma tradicional, que é usando delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Para o nosso caso, b ao quadrado é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 2. Isso aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 8, que dá menos 4. Nosso delta deu negativo, beleza. Lá na fórmula de Bhaskara, a gente vai precisar fazer raiz de menos 4. Então, já vou deixar adiantado aqui o que seria raiz de menos 4. Lembra que raiz de menos 4 é a mesma coisa que raiz de 1 vezes 4. Que é a mesma coisa de escrever isso aqui separadamente. Raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Raiz de menos 1 a gente já sabe que é o i. E raiz de 4 vai dar 2. Eu vou deixar isso aqui pronto. Vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. No nosso caso vai ficar assim. Menos b menos menos 2 mais ou menos raiz de delta, que seria raiz de menos 4, que a gente já viu que vai dar 2i, dividido por 2a. O a é 1, então vai ficar 2 vezes 1, que vai ser o próprio 2. Dando a melhorada nisso, vai ficar 2 mais ou menos 2i sobre 2. Esse 2 está dividindo os dois caras aqui de cima, tá? Então já vou fazer isso direto. Vai ficar assim, 2 dividido por 2 dá 1. Mais ou menos 2i dividido por 2 vai ser só i. Então, de fato, uma raiz aqui vai ser 1 mais i e a outra raiz vai ser 1 menos i. Então, essa alternativa está correta. Vamos para a próxima. I elevado a 122 igual a 1. A gente já sabe como é que faz isso, né? Se aparecer uma potência grande assim, é só você pegar essa potência e dividir por 4. Nós estaremos especialmente interessados no resto. Quanto que vai dar essa divisão aqui? Essa divisão vai dar 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Então vai sobrar 2. Isso significa que i elevado a 122 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. E quanto que dá i elevado ao quadrado? Só você levar aqui ao quadrado dos dois lados, ó. I ao quadrado vai ser exatamente igual a menos 1. Correto? Só você elevar ao quadrado aqui, a raiz vai cortar com o quadrado, você vai descobrir que vai dar menos 1. Lembrando que aquela tabelinha lá era importante que vocês tenham decorado, tá? Pelo menos os 4 primeiros, de i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2 e i elevado a 3. Portanto, essa daqui está equivocada porque ele disse que era igual a 1. O próximo, i menos 1 ao quadrado é igual a menos 2i? Não sei, vamos ver. I menos 1 ao quadrado, desculpa, 1 menos i ao quadrado. Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Quanto que dá i ao quadrado? I ao quadrado dá menos 1. Então vai ficar menos 1 com 1 aqui, vou cortar um com o outro e vai sobrar só menos 2i. Beleza? Tá batendo então, foi o que ele falou aqui que daria. E o conjugado desse número é 3 menos i. Vamos ver. Vamos descobrir primeiro quem que é esse número. Vou fazer aqui até de outra cor para não confundir. Vou fazer de verde. Vai ficar assim, ó, 2 mais i multiplicado. Já vou multiplicar por... Vou colocar só 1 menos i aqui primeiro. 1 mais i, desculpa. Multiplicado por i. Só troquei de lugar esses dois aqui, de início. Tá certo? Vamos fazer a distributiva primeiro nos dois parênteses. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes i vai dar 2i. I vezes 1 dá i. E i vezes i vai dar i ao quadrado. Isso daqui multiplicado por i. Esse i que está aqui do lado de fora. Vamos dar uma melhorada lá dentro. I ao quadrado dá o quê? I ao quadrado dá menos 1. Então aqui dentro vai ficar assim, ó, 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. 2i mais i, isso daqui vai dar 3i. Tá certo? Só juntei o 2 com o menos 1, deu 1. E o 2i com i, que deu 3i. Isso daqui multiplicado por i. Vou distribuir de novo. 1 vezes i dá i. E 3i vezes i dá 3i ao quadrado. De novo, i ao quadrado dá quanto? Dá menos 1. Então isso daqui vai ficar 1 mais 3 vezes menos 1, que dá exatamente 1 menos... 1 não, desculpa, perdão, volta aqui, ele é i. 1 mais 3 vezes menos 1, que vai dar i menos 3. Tá certo? Ele está dizendo que o conjugado, vamos só escrever isso aqui com a parte real na frente, menos 3 mais i. Ele está dizendo ali que o conjugado é 3 menos i. Errado, o conjugado vai ser menos 3 menos i. Lembre que o conjugado é só trocar a parte imaginária, tá? Trocar o sinal da parte imaginária. Então essa daqui está equivocada. Está correta, então vai ser só a alternativa, aliás, a afirmação 1 e 3, nós vamos marcar a alternativa 0, 1. Beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, obrigado e até mais.